Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver nessa lição, irmãos, o que exatamente, qual é a finalidade do batismo do Espírito Santo na nossa vida. O batismo do Espírito Santo não é para nos salvar, não traz diretamente uma salvação, mas sim é um atributo para que nós venhamos ter uma maior comunhão com Deus. E claro, através disso, a nossa salvação. Mas aqui no nosso textuário, que está em Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, Jesus fazendo a promessa acerca do batismo do Espírito Santo e dizendo, olha, João batizou com água, ou seja, o batismo do Espírito Santo não é igual o batismo de João. Aí a gente pergunta, né? Mas por quê, né? É claro, irmãos, nós sabemos que o batismo de João, o batismo nas águas, que nós temos por tradição e por costume, e claro, por determinação bíblica fazê-lo, nós fazemos para a purificação dos pecados. O batismo do Espírito Santo é para que nós venhamos ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, nós venhamos chegar mais próximo do Senhor, ou seja, o nosso espírito venha ter mais comunhão, mais acesso a Deus. Essa é uma das finalidades do batismo do Espírito Santo. Na verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, ou seja, nós somos batizados com o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que pelo fato de nós sermos batizados com o Espírito Santo, nós somos salvos sem precisar cumprir os mandamentos. Não é isso. Não é que o batismo do Espírito Santo vai nos fazer ficar alheios se nós não vigiarmos, não orarmos, não buscarmos mais a Deus, nós ficamos imunes ao pecado, né? Não é isso. O que nós temos que fazer é continuar buscando a Deus, porque o batismo do Espírito Santo, ele nos instiga, ele acaba nos instigando, ou seja, nos fortalecendo, nos animando para orar mais, buscar mais, e com isso, claro, falar línguas estranhas, sentir mais profundamente a presença de Deus na nossa vida. Leitura bíblica em classe. Né? Essa leitura bíblica aqui é quando eles estavam ali esperando e houve um vento forte ali e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas é muito interessante uma questão aqui, que eles eram galileus, ou seja, a sociedade via os galileus como pessoas indoutas, pessoas não cultas, pessoas com baixa escolaridade. E eles viam as pessoas falar nas suas próprias línguas. O interessante é isso. Não foi somente língua de anjos, mas eles falaram em outros idiomas. Outros idiomas eles falaram, outros idiomas eles acabaram falando, os idiomas que as outras pessoas que estavam ali de outras localidades entendiam na sua própria língua. Então, claro, o batismo do Espírito Santo também pode nos trazer este benefício. Como eu já vi o testemunho de um pastor que disse que pediu para Deus para falar um outro idioma e Deus o concedeu falar em outro idioma. Então, meus irmãos, isso pode acontecer. Então, o batismo do Espírito Santo, naquele momento ali, no dia de Pentecostes, também eles tiveram o privilégio de falar em outros idiomas. Amém? Aqui na nossa introdução, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo, ou seja, não é somente estudar e como a gente vê, claro, hoje nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos nos dons espirituais, claro, mas nós não aceitamos meninices, não aceitamos exageros, que nós sabemos. Desculpa, mas nós sabemos que no meio do pentecostal, na nossa cultura pentecostal, vamos dizer assim, infelizmente existe este exagero. Mas aqui nós vemos que não é um formalismo, não é estudar e ouvir lá o sermão do pregador e ficar quieto. Não, nós podemos participar, nós podemos dar um glória a Deus, um aleluia, exaltar o nome do Senhor.
Então, quando nós estudamos a Bíblia, lógico, na direção do Espírito Santo, assim como nós cremos, não é uma coisa formal, não é uma coisa intelectualizada, nossa, eu sou intelectual, é curso para curso, não. O Espírito Santo, ao qual nós cremos, ele nos revela, pela sua vontade, o texto de que forma que Deus quer que nós o apliquemos. Essa é a diferença entre nós queremos ser uns estudantes formais, somente formais, nós temos que estudar, meus irmãos, mas não é somente formalismo, e sim também tem que ter a parte espiritual. O que significa batismo no Espírito? No Espírito, no Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo, né? O Novo Testamento nos ensina acerca do batismo com o Espírito Santo, não é salvação. É claro, pelo atributo de nós sermos salvos, estamos na presença de Deus, buscando a Deus, Deus nos concede essa oportunidade. Mas não é dizer, como eu já disse no começo, você é batizado, nós somos batizados, e fala, para mim tá bom, não preciso fazer mais nada, tá tudo certo, tudo tranquilo, agora eu sou batizado, agora eu tenho um acesso com Deus. Não, irmão. Nós temos que ir melhorando isso dia após dia, que também com isso nós vamos acrescentar na nossa vida. A nossa fé também será acrescentada e a nossa espiritualidade. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Ou seja, nós recebemos o poder do alto. E nós temos que aplicar este poder com muita sabedoria. E isso é o batismo com o Espírito Santo, com poder e com unção. Porque a gente vê, irmãos, quando alguém prega debaixo da unção, debaixo da graça, e quando alguém apenas faz um discurso. Então isso é um fenômeno do Pentecoste. A pessoa prega com poder. A pessoa sente a presença de Deus, sente a autoridade de Deus. Essa é a diferença. Uma das diferenças. Duas bênçãos distintas. Parte 2. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita nela. De que sentido? Convencendo ela o quê? Da justiça e do juízo. Nós vemos que quer dizer isso? Diz para a pessoa, diz para nós quando nós pecamos e o perigo de pecar e também a possibilidade também de o quê? De nós buscarmos o quê? O arrependimento. Quando nós pecamos contra Deus, a gente sente aquele peso, mas não é um peso assim, nossa, minha alma está pesada, não. É o Espírito Santo, é uma forma de o Espírito Santo nos avisar que nós estamos errados, estamos tendo pensamento errado, atitude errada. É isso que ele está falando. Então nós temos que estar vigilantes e até mesmo quando a gente vai cometer alguma coisa, que é uma coisa mais planejada, o Espírito Santo de Deus fala conosco se é da vontade dele ou não. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Aí que está. O Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a oportunidade que nós temos é de prestar um melhor serviço para o reino dos céus. A Igreja do Belém, ela tem uma questão de que se o obreiro que for separado para ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um cooperador, ele tem que pelo menos ser batizado com o Espírito Santo e falado pelo menos uma vez no dom de línguas. Irmãos, batismo com o Espírito Santo não é a pessoa ter variedade de línguas, não é isso. A pessoa fala uma língua e tal ali, mas ter autoridade, ter o dom de línguas, aí já é um passo mais à frente. Mas nós vemos que é prestar um melhor serviço de que forma? Com unção e com poder debaixo da graça de Deus. Essa
é uma das possibilidades que o Espírito... É uma das possibilidades, não. É o objetivo que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida como nós somos batizados. É como a pessoa, não adianta a pessoa ficar falando milhares de línguas estranhas dentro da igreja, como o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto, e só edifica ela, não edifica mais ninguém. Ou seja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que edificar, nós somos edificados sim, mas também nós temos que ter a intenção e o desejo de que outras pessoas possam também ser edificadas. Parte 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, como nós já falamos. E parte 1, a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como o poder para uma vida santa, serviço eficaz. B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E D, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, quem concede a língua é o Espírito Santo. É ele que dá a oportunidade para que o homem possa falar em outras línguas. Mas aqui, no C, o revestimento pelo poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, o poder é ser usado para que venha a ser feito algo extraordinário. É isso que nós temos que desejar. Querer que algo extraordinário aconteça através das nossas vidas. Parte 2. A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. A expressão como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo do Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagre. Irmãos, fala batismo, é claro, a gente não vai ser mergulhado no Espírito de uma forma concreta, vamos dizer assim. Mas sim, nós sentimos isso, é algo que nós sentimos o Espírito Santo de Deus nos tomando como um fogo, e aí nós sentimos verdadeiramente que nós somos batizados, e a gente sente a presença de Deus, irmãos. Não confunda a presença de Deus com emoção. Nem todos que levantam a mão e choram dentro da igreja estão cheios do Espírito. Não estou dizendo para nós julgarmos esse ou aquele, não é isso. Mas nós temos que fazer uma separação até mesmo nós mesmos, se nós estamos sentindo a presença de Deus ou uma simples emoção. Amém? Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Irmãos, Deus quer que nós venhamos ser batizados. Mas a questão é, antigamente, quando eu era da mocidade, isso faz um tempo, a mocidade, os adolescentes faziam um congresso, tinha aquela coisa que eu quero ser batizado, a expectativa de ser batizado com o Espírito Santo através do... Claro, meus irmãos, isso é uma cultura, é claro que Jesus pode batizar a quem ele quer, eu particularmente fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Eu estava sonhando, dormindo, claro, na hora eu estava dormindo, sonhei que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo e eu acordei falando em língua estranha. Isso, meus irmãos, isso pode acontecer na igreja, pode acontecer dormindo, mas criava essa expectativa, por quê? Porque o jovem queria, e quando não é uma questão, mas também tem outras questões que o jovem queria ser batizado, ia para os cultos, principalmente quando tinha muita campanha no lar antigamente. Perdão, irmãos. Tinha muita campanha no lar, então o jovem não perdia a campanha no lar e ia para o lar, não só jovem, mas o novo convertido ia para o lar. Mas isso parece que caiu em esquecimento. Hoje as pessoas não têm tanto, ao que parece, não têm tanto interesse em ser batizado com o Espírito Santo. Então, as pessoas, parece que muitos de nós perdemos o interesse
de estarmos mais na presença de Deus. O que a gente muitas vezes quer ser batizado é pelo simples fato de, às vezes, a igreja estar naquele fogo, naquele movimento, sem meninice, claro, e sem exagero, mas naquele negócio, que aquela coisa, situação que é de Deus mesmo, aquele movimento que é de Deus. Aí a pessoa gostaria de ser batizada do Espírito Santo para participar. Irmãos, não é só para isso. O batismo com o Espírito Santo, a finalidade é nós sermos cheios na igreja, sermos cheios no trabalho, sermos cheios na rua, vamos ser cheios em casa, quando nós orarmos, lemos a Bíblia, é o entendimento, é a compreensão, é se achegar mais próximo de Deus. Tópico 3, parte 1. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertam ao Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Irmãos, claro, nós vemos que muitas das vezes também tem a questão aqui, que às vezes as pessoas, como aqui no tópico 1, são batizadas com o Espírito Santo, mas não falam em variedade de línguas. Falam em línguas só uma vez, sente a presença de Deus, mas não fala em línguas, irmãos. Eu conheço pastor, que é uma bênção, que não fala em línguas. Ele falou em línguas uma vez, mas não fala em línguas. Sente a presença de Deus, mas não tem o dom de línguas, não tem variedade de línguas, não fala. Quer dizer que ele não foi batizado com o Espírito Santo? Claro que não. A evidência de ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio, sentir a presença de Deus, ter o discernimento, estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. E isso, claro, que também não é evidência. O Espírito Santo de Deus nos instiga a estar mais próximo de Deus. Essa é uma evidência. Mas aqui, nós vemos que na parte 1 aqui, a manifestação dos dons. A manifestação dos dons é uma questão que, quando fala das línguas, tem o batismo com variedade de línguas e tem aquele batismo que a pessoa falou em língua uma vez só, evidenciou o batismo com o Espírito Santo e agora ela sente a presença de Deus, fala uma coisa ou outra, mas não é aquela pessoa que, o pentecostal sabe, meus irmãos, fala aquele línguas, e fala um monte de línguas estranhas e tal, e também é necessário que tenha um intérprete quando é necessário, claro, porque senão a pessoa só vai edificar ela mesma, vai edificar as pessoas, mas tem essa diferença. E aqui na parte 2, a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. É claro, meus irmãos, é uma coisa pessoal, mas também, como eu disse, também pode ser uma coisa coletiva quando há intérprete. Ou a pessoa fala em línguas e ela mesma dá a profecia através das línguas que foram emitidas por ela mesma. E aqui na parte 3, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as áreas. Todos podem ser batizados. Todos podem ser batizados. O Espírito Santo não faz nenhuma restrição, só apenas nós temos o quê? Que crer no Espírito Santo, que crer na atuação do Espírito Santo, que crer no derramamento do Espírito Santo. É assim que nós vamos alcançar. Amém? O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Falar em línguas não é a mesma coisa de variedade de línguas. Amém? Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Dê o seu joinha, dê o seu like, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.